Hoje nós recebemos aqui no estúdio do AgroSucesso a doutora Raquel Lopes Goulart, médica veterinária pela Universidade Federal de Lavras. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Satisfação recebê-la por aqui para a gente falar de um assunto muito interessante, toda essa paixão que a senhora tem aí pelos animais, principalmente dos de grande porte. Antes da gente começar em si a nossa pauta, vamos à sua apresentação ao público. Quem é a doutora Raquel, o que faz, quais são as especializações, de onde veio? Claro, com muito prazer. Eu sou a Raquel, eu sou médica veterinária, sou formada em Minas, sou do sul de Minas, vim para cá já tem algum tempo. Eu formei na Universidade Federal de Lavras e onde eu também continuei os meus estudos. Eu fiz residência em clínica cirúrgica e anestesiologia de grandes animais. Então a minha área foi desde o começo a parte de grandes animais e hoje eu atuo no campo. E sou professora da Universidade de Rio Verde também, na área de grandes animais, mais voltados para a medicina equina. Então, dentre todos esse grande mundo dos grandes animais, eu acabei escolhendo a parte de equinos para atuar. Excelente. E por que a senhora escolheu os animais de grande porte para a sua atuação? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente porque eu sou uma veterinária de grandes animais e principalmente de cavalo, que nunca teve um cavalo na vida. Então eu sou a prova viva de que você não precisa ter o animal diretamente para você ser uma veterinária. Claro que isso me trouxe uma necessidade muito grande de buscar conhecimento, né? Então tudo que as pessoas já aprendem diariamente na lida com os cavalos, principalmente, colocando cabresto, fazendo a contenção, segurando a mão, o pé, isso tudo eu tive que fazer estágio para aprender. Então foi um momento bem assim, inicialmente foi difícil, mas eu aprendi a gostar não só do cavalo, mas da medicina equina, de tratar, curar, de resolver problemas de saúde dos cavalos e evitar também. Então foi assim, desde o primeiro contato na faculdade, meu primeiro contato com o cavalo foi na faculdade e desde então eu venho estudando a área com muito mais ênfase, né, principalmente por eu não ter tido cavalo. Tive que aprender do zero mesmo. Interessante, por não ter o animal e mesmo assim desenvolver toda essa paixão e todas essas habilidades e chegar até aqui. Né? E eu falo muito isso para os meus alunos. Muitas pessoas me procuram falando que não tiveram contato, não tiveram a oportunidade, porque é uma grande oportunidade você ter o contato direto com os cavalos para adiantar o passo, né? Mas isso não impede de forma alguma. Eu acho que o mundo dos cavalos, principalmente, ele exige um conhecimento de entendimento do animal. Então, você precisa conhecer o cavalo. E isso, com um pouco mais de dedicação, a gente consegue, sem problema nenhum, fazer isso durante a graduação e depois dela. Com certeza, é algo muito bom da gente falar, até mesmo para quem está pensando em entrar nessa área. E, às vezes, o fato de não ter esses animais é um limitador. Né? De falar, não, eu não tenho condição de ter um animal como esse. O que dirá entrar numa faculdade, não vou aprender nada, enfim, né? E as meninas, hoje, o público feminino, né, não só das que gostam de cavalo, das que montam cavalo, mas que estão na veterinária, a mulherada está dominando essa área também, elas ficam receosas quanto a isso. E aí, dentre todos os esportes, né, a gente não precisa se preocupar. Isso aí é um hobby, é um trabalho para muitas delas, mas isso não impede de ser veterinária de cavalo de maneira nenhuma. E hoje nós temos mais mulheres ou mais homens na medicina veterinária? O que eu vejo hoje na sala de aula são mais mulheres, mas existe uma certa... hoje está mais equivalente, né? Antes, até na minha época, não que eu seja muito antiga, mas da minha época para cá, aumentou muito a quantidade de mulheres dentro não só da medicina veterinária, porque a gente tem a parte de pequenos animais, né? Que aí é bem maior a quantidade de mulheres, mas é de grandes também. A mulherada tem gostado bastante de ir para o campo, de pegar no pesado, de atender cavalo, então tem sido mais equivalente aí a quantidade de mulheres. Em Rio Verde, qual a proporção da criação de cavalos? Nossa, Rio Verde foi um dos lugares que mais me surpreendeu quanto à quantidade de animais e a importância que as pessoas dão a esses animais, né? Antes, só queria fazer um parêntese que existe os equídeos, né, que é a família toda, e os equinos. Os equinos é um só. A gente tem os asininos e os muares. Então, falar aqui a proporção, eu posso até colocar mais, que não são só os cavalos. Pessoal que gosta de mula também, né, não só aqui na região toda.
e a proporção é muito grande. Os cavalos, eles trazem para a gente uma possibilidade infinita de esportes, né, de praticar algumas atividades com eles. Então a gente vê aqui pessoal do laço, pessoal do tambor, né, que é muito forte na região. Nós temos modalidades de rédea. Então assim, o pessoal ele é bem enfático quanto a criar os animais e a fazer deles animais atletas. Então Rio Verde tem se tornado cada vez mais uma referência quanto à criação. Outra coisa interessante é a questão da ecoterapia, né? Sim. O cavalo tem um papel fundamental nisso. Exatamente. É um trabalho que ele é muito admirável porque ele trabalha a movimentação, a fisiologia, né, a anatomia do cavalo associado com outras qualidades que ele tem, a docilidade, a gente até fala da cavaloterapia antes da ecoterapia, porque só de você ter um animal por perto já é muito bom. E você transformar o cavalo como um objeto, como um meio de ajudar pessoas não só na parte física, mas na parte de confiança, a ecoterapia é um trabalho excelente. Claro que não são todos os animais, né? Tem animais que são muito bravos, animais que são muito agitados. Então, esses animais, eles passam por uma seleção, tem uma certa uma escolha, né, desses animais e aí eles desempenham esse trabalho incrível. Aqui em Rio Verde nós temos até, né, a ecoterapia. Se não me engano, são 2 pontos de ecoterapia, no Sindicato Rural e no Dona Gersina. Sim, trabalho incrível. Com certeza. Doutora, e as principais doenças que acometem os equinos? Essa é uma questão que, inclusive, é o que faz a gente ficar tão preocupado para evitar, porque são muitas as doenças, né? Nós temos dentro do mundo dos cavalos a conhecida cólica, nós temos a laminite, mas o que de fato a gente vê, além dessas doenças que são, na verdade, síndromes, né, que é uma mistura de várias alterações, a gente tem também doença do carrapato, que é causada por carrapatos que trazem protozoários para os animais. Nós temos algumas doenças relacionadas com a parte locomotora, então tem animais que às vezes têm, não a fratura em si, mas doenças em relação a tendões, a ligamentos. A parte de vermes também, muito comum, a gente encontra bastante animais que desenvolvem doenças causadas por vermes, né, as verminoses. Então, assim, tem doença de vários sistemas, né? De várias regiões no corpo do cavalo, é bem complexo. Caso para aquelas pessoas que têm, por exemplo, um rancho, uma chácara, que tem aqueles animais mesmo só para a criançada curtir ali, lazer, enfim, como identificar algumas dessas doenças? Por exemplo, a gente vê muito, o cavalo às vezes está ali no pasto, de repente ele deita, começa a rolar, enfim, né? Aquilo ali pode ser indicativo de alguma coisa ou ele está só se divertindo? Com certeza. Existe um dos pontos principais, independente se seja de lazer ou de esporte, é que eu peço muito para que as pessoas conheçam o cavalo. Essa importância de você ver o cavalo, identificar como ele se comporta naturalmente, vai te ajudar a identificar mais rápido possível a maioria das doenças. Então, o cavalo que está com a cólica, por exemplo, que é uma alteração no intestino, né, no estômago, intestino, eles tendem a ter alguns comportamentos anormais, de ficar deitando, rolando, como você bem disse, mas também de olhar para o flanco, eles mudam o comportamento natural, né? Assim como para outras doenças também, animais que estão, por exemplo, com a doença do carrapato, que é muito comum, o pessoal tem bastante demanda de atendimento de cavalos com doença do carrapato, ele tende a ficar mais no estado de febre, então ele fica apático, quieto. Então, a maioria das doenças, elas mostram pra gente com o comportamento. O comportamento é um dos pontos principais de se conhecer no cavalo para saber o que é normal e o que está alterado. E ele para de comer também, mais um ponto importante. Você viu que o cavalo diminuiu a alimentação, diminuiu o apetite, geralmente ele está com alguma coisa está incomodando ele o suficiente para ele não querer comer. Prevenção, com certeza, é a chave para a gente manter os cavalos saudáveis e livres das principais doenças em equinos. Mas como fazer essa prevenção desses adoecimentos dos animais? Prevenção é uma palavra-chave para quem cria cavalo, né? A gente tem que pensar em todos os aspectos. Pensando nas principais doenças que a gente tem aí da cólica, que a gente tem doenças relacionadas a vírus, né? Que é bastante comum em animais que são de esporte, que viajam bastante, a gente trabalha muito com a alimentação, então cuidar bastante da alimentação, escolher o que o animal vai comer, não mudar muito o tipo, né? Eles têm uma forma de digestão que necessita uma certa constância na dieta deles. De volta com a doutora Raquel aqui nesta manhã no Agro Sucesso, falando de grandes animais
Doutora, qual o nome da doença que dá no casco do cavalo e parece ser bastante frequente? Sim, inclusive é o terror dos criadores, porque de fato é uma doença bem perigosa, que é a laminite. E ela chama laminite porque ela inflama as lâminas dos cascos. E as lâminas, elas simplesmente ligam o osso ao casco. Então, quando a gente tem um processo de inflamação dessas lâminas que ligam a essas estruturas, a gente corre o risco aí do cavalo perder o casco, né? Então, por isso que ela traz tanto pavor quanto a acontecer ou não, né? E ela pode acontecer num membro só, pode acontecer nos quatro, é comum que aconteça nas mãos e por vários motivos, né? Aí é que entra o grande problema. A laminite pode vir por traumas, a laminite pode vir por alimentação. Então, existem várias causas que trazem aí o perigo, né, o risco do animal desenvolver a laminite. Com certeza. E existe a influenza equina ou não? Existe. Ela é chamada até de gripe, né? Ela, inclusive, entra... O cavalo fica gripado? Fica gripado e com vírus, né? Então, assim, ele precisa ser vacinado. Inclusive, a maioria dos eventos, eles na verdade, obrigam, né, para o animal conseguir fazer parte, entrar na prova, a gente chama de aglomeração. Toda vez que ele vai fazer parte de algum evento desse, ele precisa mostrar que ele foi vacinado contra a influenza. Porque apesar de não matar com grande facilidade, a gente não tem uma alta mortalidade, a gente tem uma alta morbidade, ou seja, os cavalos eles pegam com muita facilidade e aí fica o rebanho todo com a gripe. E é um vírus, né? Então ele pode, ainda mais se a imunidade estiver baixa, pode causar vários problemas respiratórios nos cavalos e aí acaba tendo, né, consequências aí muito, muito ruins para o produtor. E como melhorar a imunidade desse animal? Ou não tem como? Claro, é igual a gente. Se a gente tiver um cavalo que ele tem uma boa alimentação, o estresse esteja controlado, animais que vivem o máximo da naturalidade dele possível, um cavalo que é vacinado frequentemente, né, de acordo com as regras de cada estado, enfim, faz a vacinação, cuida dos vermes, que vermes também são bem comuns, são bem associados a uma baixa imunidade. E faz todos os tratamentos quando tem alguma infecção ou quando tem algum problema, dificilmente um cavalo desse ele vai ter problemas relacionados à imunidade. Vamos falar agora sobre anemia infecciosa em equinos. Também outro ponto muito importante, o animal, inclusive, Leonardo, ele precisa estar negativado o exame dele. A anemia infecciosa equina, ela é uma doença que ela tem uma alta morbidade também, ela atinge vários animais. Ela tem uma facilidade muito grande de passar de um animal para o outro, né? Então a gente precisa controlar isso da melhor forma, que é fazendo a vacinação. Ela não é muito comum, né? As pessoas dificilmente, aqui no estado de Goiás mesmo, já faz um tempo bastante tempo que foi encontrado um animal positivo. Mas isso só acontece por causa do processo de vacinação que tem feito, né? E é uma doença que ela é perigosa, né, quanto à criação. E ela causa anemia, que é justamente um dos principais fortes da doença, estado febril. Então, é uma doença que ela precisa mesmo ser controlada da forma que está. Então, a vacinação é obrigatória. A senhora comentou aqui um pouco sobre a questão das cólicas nos animais, mas nos seus atendimentos emergenciais, essa síndrome cólica dos animais, ela é frequente e quais as causas dessas cólicas? O cavalo, ele tem muitos metros de intestino, né? Ele chega a ter aí 25 metros tranquilo de intestino e tudo juntinho. Ele é uma peça, ele é todo encaixado perfeitamente. E qualquer mudança de alimentação, qualquer mudança de hábito nele, assim, tá comendo sempre num certo dia, num certo horário do dia, depois muda, qualquer coisa pode fazer esse cavalo desenvolver alguma alteração dentro de todo o intestino dele, do estômago e do intestino. Então, assim, a síndrome cólica, por ser uma mistura de vários sinais e sintomas, o principal deles é a dificuldade de digerir. Ou o alimento ele não vai passar, ou ele vai ficar cheio de gás, por algum motivo o animal vai ter a dor. E aí as pessoas, o que elas veem é quando o animal já está com a dor, que é deitando, rolando, só que antes disso as pessoas não entendem que existe um processo grande acontecendo. Então a síndrome cólica é complexa, mas acontece principalmente pelas alterações de alimentação, pela alteração de comportamento, né? Muda muito, e também a privação de água. A água de qualidade é uma das coisas que a gente sempre tem que bater na tecla. Cavalo que não bebe água não digere bem e aí tende a ter problemas de cólica. E para manter essa água de qualidade,
Sempre lavando esses coxos, organizando tudo isso? É um trabalho ainda braçal, né? A gente precisa esfregar, limpar o coxo. O ideal é que a gente faça isso 2, 3 vezes por semana, dependendo do tamanho do bebedouro, né? Então, a atenção à água, principalmente a qualidade dela, o pessoal sempre brinca que a gente tem que ter coragem de beber a água que a gente oferece para o nosso cavalo. Essa é uma pergunta até perigosa, porque tem gente que realmente não beberia. Então, é importante que a gente pense na qualidade quanto à limpeza do bebedouro e também na qualidade da água que está indo, né? Tem que ser uma água não potável, mas tratada, né? Mas que seja, no mínimo, bebível, né? Sem odor forte, porque os cavalos são bem enjoados. Até uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar é que cavalos não gostam muito de água gelada. Então, quando tem uma diminuição da temperatura, no Goiás é um pouco difícil de acontecer, né? Mas em Minas, a gente teve vários problemas lá, porque abaixa muito a temperatura do ambiente, a água fica muito gelada, os cavalos preferem não beber, desenvolve cólica por causa disso. Já pensou? Quais doenças virais e bacterianas que acometem os equinos que são de notificação obrigatória, doutora? A gente falou já da anemia infecciosa, nós temos o mormo também, que é outra doença que a gente precisa também, é bacteriana nesse caso, mas a gente precisa ter ele precisa estar negativado para fazer a viagem, para ele poder participar de provas. E aí tem outras doenças que também não são de notificação obrigatória, mas acabam entrando numa importância maior. A raiva também, essa de fato é de notificação obrigatória, também tem a vacina contra ela, a gente precisa controlar. Enfim, tem várias, mas as principais agora que eu acho que principalmente quem viaja com os cavalos precisa conhecer são essas: raiva, anemia infecciosa e o morbo. E existem protocolos anestésicos para cirurgias a campo em equinos? Cirurgia de cavalo, um dia, há muito tempo atrás, já foi feita, a gente tem um medicamento que chama lidocaína e o pessoal usa como brincadeira o termo cordocaína, que é anestesiar o cavalo, na verdade, com cordas, segurando, amarrando. Era muito comum antigamente o pessoal não anestesiar, não fazer nenhum tipo de anestesia para operar cavalos, para fazer castração, para fazer, enfim, qualquer tipo, cesariana, qualquer tipo de cirurgia. Hoje em dia a gente usa a lidocaína, a gente usa medicamentos, a gente tem protocolos. Tem alguns casos que a gente consegue fazer com o animal em pé, então a gente faz uma cirurgia, a gente remove algum tecido, alguma coisa com ele em pé, dentro do tronco, e aí a gente faz só uma sedação leve e anestesia no local. Mas outros casos exigem que a gente faça uma anestesia um pouco mais complexa, que é deitar o animal para fazer o procedimento. E hoje em dia o que a gente preconiza é justamente o cuidado e a utilização dos medicamentos e não só da força bruta, né? Porque isso pode ocasionar problemas aí quando não amarrado da maneira certa, né? Enfim, então é melhor usar medicamentos sim, existem vários protocolos inclusive. E os cuidados com os animais usados, por exemplo, em provas de laço, 3 tambores, eles precisam ser mais intensos e rigorosos, doutora? São cavalos atletas, né? Então são cavalos que eles precisam não só dos cuidados sanitários, de manejo sanitário, onde eles precisam de vacinação, vermifugação constante, exames, não só o exame para negativar a anemia infecciosa e morbo, mas também para doenças que estejam, né, naquela situação de sangue, hemograma e tudo mais. Mas por se tratarem de atletas, a parte esquelética dele, músculo esquelética, é muito importante. Então, é comum que alguns veterinários eles façam um trabalho de verificação constante, né? A gente fica olhando de tempos em tempos o cavalo, fazendo avaliações radiográficas ou de palpação, né? Para a gente conseguir entender se esse animal ele está apto para continuar nos esportes, né? Ou se ele precisa parar um pouquinho para fazer um descanso da musculatura. Excelente. E no seu dia a dia, doutora, durante as suas atuações nesses atendimentos nos aras, por exemplo, a senhora acaba se apegando a esses animais? Esse é um grande problema, justamente acho que por eu não ter tido cavalo, a gente cria um carinho muito grande. Cavalo, ele é um animal que ele é individualista. Cada animal ele tem uma forma de agir, ele tem um comportamento, um temperamento, né? O pessoal fala muito que tem uns que são mais bravos, outros mais mansos. E isso traz pra gente uma conexão com alguns pacientes, ainda mais aqueles de longo tratamento, né? Tem que ir lá, eu dou assistência em áreas, então toda semana eu tô ali.
E aí a gente acaba pegando um carinho. Eu tô com um potro agora que eu acompanhei o nascimento dele, agora ele tá indo para um outro aras, então a gente acaba pegando esse carinho. E é recíproco, eles também gostam da gente, ou não, tem uns que às vezes associam a cor do nosso uniforme e preferem sair de perto quando a gente chega, mas é um carinho que quem trabalha com cavalo sabe, isso aí acontece, é inevitável. Doutora Raquel Lopes Goulart, médica veterinária, hoje compartilhando um pouco mais de conhecimento sobre animais de grande porte, né, grandes animais. Muito obrigado pela presença por aqui. Volte mais vezes. É um prazer, eu que agradeço. Qualquer coisa eu também estou à disposição, tá? Sempre que precisarem dos cavalos aí, a gente faz a nossa parte também para que eles fiquem sempre melhores, né? Com certeza.